Muito bem, série de mensagens Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o cristão e a ecologia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o assunto ecologia. E para iniciar essa conversa, iniciar essa reflexão, convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19. Nós vamos acessar muitos textos, então fique preparado aí para folhear sua Bíblia, para conectar sua Bíblia, porque é importante que você confira tudo que vai ser dito aqui. Ok? Mantenha a sua Bíblia aberta, conectada, porque vamos prestar atenção nesse detalhe que a Bíblia nos traz sobre o assunto ecologia. Romanos 8, de 19 a 22, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Extraordinário texto. Por que ele é extraordinário? Porque quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo, Novo Testamento, carta aos Romanos. E para quem não sabe, a carta de Paulo aos Romanos poderia ser o resumo da Bíblia. Alguns teólogos vão dizer o seguinte: que se a Bíblia fosse destruída do mundo e a gente conseguisse preservar a carta de Paulo aos Romanos, já seria suficiente para pregar o Evangelho. De tão completa que é a carta. E aí nessa carta tão completa, e possivelmente a mais completa do apóstolo Paulo, ele deixa claro para nós que a natureza, a criação de Deus geme de dor, de angústia, porque essa natureza ela foi submetida a um domínio, a um governo humano. E esse governo humano mergulhou no pecado, e porque mergulhou no pecado, acabou interferindo diretamente no meio ambiente, afetando diretamente a ecologia, a natureza, a criação. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, como é que é? Então quer dizer que as árvores estão clamando por uma postura minha, uma postura diferente, uma postura cristã. É exatamente isso. E ela não só clama, como ela aguarda. E é interessante também observar o seguinte, que Deus não interfere. Nesse aspecto, diretamente, Deus não interfere. Por que Deus não interfere? Porque esta missão é nossa. É nossa. Então a natureza está gritando e Deus está lá. Aguarde criação, aguarde natureza. Porque a coroa da criação, que são os seres humanos, estão sendo transformados pelo meu poder, pelo meu amor, para que eles possam aquietar essa angústia de vocês, criação. Então eu acho extraordinário esse texto por isso. E eu decidi iniciar a nossa conversa com esse texto do apóstolo Paulo, para de imediato chamar a nossa responsabilidade para esse assunto que particularmente eu nunca vi nenhuma igreja tratar. Nunca vi. Então, acho que esse texto é um texto bem gritante para a gente começar a nossa conversa. Muito bem. Uma outra informação importante, ou outro dado importante, é que nós não estamos desconectados da natureza. Deus, quando criou todas as coisas, Ele finalizou a criação com a criação do homem e da mulher.
E é por isso que o Salmo 8 vai dizer que nós somos a coroa da criação. Nós estamos conectados com a natureza. Nós temos uma responsabilidade direta com a natureza. E nós dependemos dela para sobreviver. Estamos conectados, não tem jeito de a gente viver sem ela. Não tem jeito. E aqui eu não quero passar a ideia do tipo, depois dessa mensagem, pastor, eu tenho que gostar de flores, de receber flores em casa. Não tem que gostar de flores. Se você não gosta de receber flores em casa, você tem que se responsabilizar. É disso que a gente está falando aqui. É de responsabilidade, tá certo? Agora vamos consultar um outro texto. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E depois Gênesis capítulo 2, versículo 8. Preste bem atenção nesse texto. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos parar aqui. Gênesis 1 e 2 é a narração da criação de Deus, do universo. O pecado só entra em Gênesis 3. Isso significa que existe uma ordem de Deus, assim que Ele cria todas as coisas e cria o homem, existe uma ordem de Deus para o homem. Olha, vocês precisam dominar a terra. Só que se você parar nesse versículo, nesse capítulo 1, você pode ir para casa pensando assim, se é para dominar, eu vou dominar de qualquer jeito. Esse é o problema. O ser humano domina. Nós temos prova cabível disso. O ser humano manipula a natureza, tenta mudar os esquemas da natureza, porque o ser humano tem o domínio sobre a natureza. O problema é que a gente se perdeu no como dominar a natureza. E aí que entra Gênesis 2:8. Leia comigo, Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Ou seja, qual que é o como de Deus para cuidarmos da natureza? Temos que cuidar da natureza como se ela fosse um grande jardim. Como se ela fosse, não. Ela é um grande jardim de Deus. E como é que a gente cuida de um jardim? É na base da brutalidade, na base dos maus tratos? De maneira nenhuma. Até a palavra jardim pressupõe cuidado. Até a palavra jardim já passa uma ideia para nós de zelo, de serenidade, de tranquilidade. O como de Deus é um como jardim. Um como jardim. Só que tem um outro detalhe nesse versículo 8 que passa desapercebido. O texto que você acabou de ler comigo, verso 8, diz assim: que Deus tinha plantado um jardim no Éden. Opa! A gente tem o costume de falar assim, jardim do Éden, né? A gente pensa que o Éden é um jardim, né? Parece que Deus deu um nome para o planeta Terra. O nome que Deus deu para o planeta Terra se chama Éden. E dentro desse planeta Terra chamado Éden, Deus plantou um jardim. E dentro desse jardim que Deus plantou, Deus colocou o homem. E o verso 15 vai dizer aí para você, acompanhem comigo, no capítulo 2 mesmo, verso 15 vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, para cultivar, para fazer desse jardim um jardim próspero, para que esse jardim pudesse dar o máximo de si. Extraordinário. Mas eu vou pedir agora que você deixe paradinho aí esse texto, e vou mostrar outros textos assim que despertaram em mim uma certa curiosidade sobre essa questão da ecologia.
Eu queria que você me acompanhasse. Daqui a pouco a gente volta em Gênesis. Segura um pouquinho. Olha só, profeta Jonas. Olha só o que a gente encontra na profecia de Jonas. Então abra sua Bíblia aí. Profeta Jonas. Último capítulo, verso 11. O quarto capítulo do profeta Jonas. Você conhece a história, né? Enquanto você encontra aí, eu vou atualizar você. Profeta Jonas é aquele lá que foi engolido por um grande peixe. Deus tinha dado para ele uma ordem de ir até Nínive e pregar na cidade de Nínive para que o povo de Nínive se arrependesse. O Jonas não quis, fugiu para Tarsis, em um navio. E aí veio uma grande tempestade nesse navio, ok, e tal. E para encurtar a história, como diria um bom mineiro, para encurtar a história, o Jonas foi lançado no mar, e lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e ele fica alguns dias lá, e depois esse peixe vomita Jonas, perto da cidade de Nínive. Jonas prega, mas ele prega com raiva. Ele não queria pregar em Nínive. E olha só o que Deus diz, no capítulo 4, verso 11, dando uma bronca no Jonas. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade, profeta Jonas? Espera aí. A primeira parte do versículo, ok. Deus sabia que existia mais de 120 mil pessoas que careciam do amor dele, da graça dele, e que 120 mil pessoas que não sabiam discernir o que é certo e o que é errado. Mas aí Deus chega e sublinha, e além das pessoas, Jonas, tem animais aí. Animais? O senhor está preocupado com os animais, Senhor? Sim, estou. Mas vamos lá. Tem mais um texto que eu acho que merece a nossa atenção. Profeta Oséias. Oséias capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3, diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. Gente, está parecendo o Brasil aqui. Olha só que interessante, roubo e mais roubo, adultério, mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. O que o pecado das pessoas tem a ver com peixe morrendo? Tudo. É só você lembrar da tragédia de Mariana, em 2015, novembro de 2015. Uma imprudência, uma politicagem, enfim, eu vou evitar de colocar muitas palavras aqui negativas, para não me exaltar. Mas um absurdo em uma gestão ali daquela barreira. E aquela barreira então estoura, e quilômetros e quilômetros e quilômetros de rio é invadido por lama, peixes, enfim. A natureza sofreu gravemente por conta de uma incoerência, incompetência, por falta de caráter de pessoas.
Agora, interessante, quando você lê o texto de Oséias, Deus vai listando os pecados e a gente não vê pecados diretamente ligados à ecologia. Olha só que interessante. Roubo, assassinato, derramamento de sangue. Talvez a gente poderia pensar até em segurança pública aqui, que tem um problema de segurança pública aqui, que é um outro assunto que a gente vai tratar na série. Mas aí Deus fecha a questão no verso 3 dizendo, olha, a natureza está morrendo por causa desses pecados. Ei pessoal, acorda. Qual foi a última vez que você ouviu que adultério maltrata a natureza? Não é comum a gente ouvir isso. Mas Deus está dizendo aqui, olha, que o pecado de adultério afeta diretamente a natureza. Nós estamos conectados com a criação de Deus, irmãos. O que a gente faz chega na criação de algum jeito. É uma conexão até mesmo espiritual. Quero apelar aqui agora para um pouco de poesia. Você já teve a experiência de olhar para um cenário natural, de uma beleza natural, talvez montanhas, bosques, árvores, flores, jardins, e nesse momento de contemplação, você sentir uma paz inexplicável? Eu já tive essa experiência. E às vezes eu busco refúgio em cenários naturais, de natureza, para que eu consiga me reconectar novamente com a minha dinâmica de vida. Às vezes eu me perco por pensar em tantas coisas, tantos problemas e tal, e é a natureza, é a criação de Deus que me faz pensar no cuidado de Deus para comigo. Não foi isso que Jesus fez no Sermão da Montanha? Olhem os passarinhos. Eles não trabalham e Deus sempre alimenta os passarinhos. Buscai primeiro o reino de Deus, e assim como Deus acrescentou para os passarinhos, Deus vai acrescentar para vocês também. Olha, Jesus apresentando uma verdade espiritual, reconectando as pessoas com a natureza. Olha só que interessante isso. Imagine aquela multidão ouvindo Jesus. Aí Jesus, olhai para os lírios do campo. Como? Como assim, Jesus? Estão aqui. Não, presta atenção. Pausa, contempla, respira o ar, sente, perceba, volte à conexão. Você está perdendo a conexão, para, volta, olha só como Deus cuida delas. Acaso Deus vai ter menos amor por você? Jamais. Deus te ama mais. Deus te ama tanto que chamou você para cuidar dessa natureza. Olha só Jesus nos conectando com a natureza para que possamos voltar ao equilíbrio. Extraordinário isso, irmãos. Mas está nos bastidores, né? Nas entrelinhas do texto. A gente tem que parar, prestar atenção com o coração mais prostrado para perceber a beleza que existe nas entrelinhas. Agora, outro detalhe importante, voltando para Gênesis, vamos lá. Nós acabamos de ler, né, Gênesis 2,15, e você sabe que o pecado só entrou em Gênesis 3. Gênesis 2,15, Deus dá uma ordem para o homem. Ele deveria cuidar, cultivar a terra. Aí você poderia pensar assim, essa ordem é uma ordem feita só antes do pecado. Depois do pecado, Deus não deu mais nenhuma ordem para a gente cuidar de nada. Então você vai ler agora comigo Gênesis 3, 23. Olha só que extraordinário. Gênesis 3, 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual fora tirado. O trabalho continua. O dever de cuidar da natureza continua. Então, aqui nesse primeiro momento, eu quis mostrar para os irmãos como que a Bíblia tem essa preocupação com a ecologia. Como que Deus,
Ele tem um olhar carinhoso para a sua criação, e nós devemos ter esse olhar também. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Eu dei o exemplo de Mariana, um absurdo, uma tragédia ecológica, a maior tragédia do Brasil ecológica registrada. Mas isso está muito distante de nós. E é uma coisa muito grande. Mas a falta de cuidado com a natureza está nas pequenas coisas. Por exemplo, estava eu na BR há um tempo atrás, dirigindo, e de repente eu fui tomado de susto, porque alguém jogou um pedaço de maçã pela janela do carro, em alta velocidade. BR, alta velocidade. Aí a pessoa abre o vidro do carro, joga um pedaço de maçã, e esse pedaço de maçã vai no meu para-brisa. Se fosse talvez um motorista principiante, poderia ter tomado um susto tão grande que poderia perder o controle do carro. Isso acontece com muita frequência, na base do susto. Reduzi, liguei o para-brisa, o limpador de para-brisa e tal, consegui retomar. Quase um acidente, uma imprudência. E de uma questão simples, porque a gente aprende na escola. Ei menino, joga lixo no lixo. Coisa simples. Ei menina, joga lixo no lixo, viu? Lixo é no lixo. Cansei de ouvir isso dos meus alunos pequenininhos. Ah, se um professor deixasse um papel de bala escorregar assim. Ah, fechou, lixo no lixo. É coisa básica. E aí você está numa pista de alta velocidade, que a sua atenção deveria ser maior, que a sua responsabilidade tinha que ser maior. A pessoa joga esse pedaço de maçã pela janela e quase causa um acidente. Agora teve outro caso que eu também vi. Isso que dá, né? Eu fiquei um bom tempo pegando muita BR, por muito tempo a gente pega muita coisa esquisita. Teve um dia que eu vi alguém jogando fralda suja. Eita, e agora? Fralda suja. E eu estava perto desse carro, mas a fralda passou por cima do meu e atingiu o carro que estava atrás de mim. E melecou o para-brisa todo. Absurdo, não é? Quando a gente conta é até engraçado. Eu já ri muito dessa história. Só que quando a gente para pensar um pouquinho, fala assim, gente, poderia ter custado uma vida. Poderia ter custado uma vida. Porque não houve um cuidado básico com a natureza. De jogar o lixo no lixo. Lixo no lixo. Quando a gente não cuida da nossa rua, da nossa calçada, carinhosamente chamado pelos mineiros de meio-fio. Quando a gente não cuida do nosso meio-fio lá, da nossa casa, nós estamos passando uma mensagem negativa em relação à nossa responsabilidade ecológica. Desculpe, irmãos, eu estou falando de questão básica aqui. Eu sei que eu deveria estar falando isso para as crianças ali no culto infantil, mas está faltando isso para os adultos também. É vergonhoso isso. Vergonhoso. Você já parou para pensar que, dependendo do material que você está jogando fora, se for um material cortante, você pode machucar a mão, a perna, o corpo do lixeiro que está recolhendo o lixo da sua casa? Você já parou para pensar que a falta de responsabilidade de guardar o lixo, de ensacar bem o lixo, pode custar caro para uma outra pessoa? Ah, pastor, isso não é problema meu. Então você está no lugar errado. Você não pode estar na igreja. Porque quem está na igreja se preocupa com o todo. Com a polis, com a política, com a cidade. É nossa responsabilidade. É o nosso dever. É o nosso dever. Quando eu estou dirigindo, eu dirijo para mim e para o outro. Eu aprendi isso na autoescola, mas o meu pai sempre reforçou isso comigo. Andando junto com ele, ele falou, filho, não dirija só para você, não garanta só o seu, garanta o do outro. E aqui eu sei que tem vários motoristas, acho que vocês vão entender o que eu vou falar agora. Sabe quando você está dirigindo e você prevê um acidente? E você prevê que o outro vai entrar com tudo?
Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Se eu for parar para contar as vezes que eu passei por isso, essa semana eu passei por isso. Eu estou dirigindo, vou fazer uma manobra, eu estou na via certa, a preferência é minha, mas eu dou aquela parada prudente e passo um carro com tudo. Eu tenho que dirigir para mim e para o outro. Responsabilidade. Ontem, nós tivemos o privilégio de visitar a igreja onde o João Matias, que foi nosso seminarista aqui, e agora ele está liderando essa igreja, está no último ano de seminário, está bem engajado aí para o ministério pastoral. A gente foi lá visitá-lo, eu tive a oportunidade de pregar, alguns membros aqui da Nova Vida, os músicos, fizeram louvor. E o que é interessante é que eram 2 carros, o meu e o do Paulinho. Eu estava com o GPS, lugar bem distante, lá em Ibirité, difícil chegar sem GPS. Então, às vezes, eu perdia o Paulinho, assim, de vista, seta para o lado, aguarda, espera, volta de novo e tal. Responsabilidade com o outro carro, com as outras pessoas. Responsabilidade. Cuidado, simples. Simples. Voltando para a questão ecológica, quando você não toma cuidado com aquilo que você está fazendo, você pode estar agredindo a natureza. E agredindo a natureza, você está se agredindo. E Deus piora a situação para nós quando a gente lê o texto de Oséias. Por que ele piora a situação? Porque ele vai dizer para nós o seguinte: ei, vocês que estão em pecado, vocês estão machucando a minha criação. Como é que é, Deus? Eu pensei que eu estava só acabando com a minha vida e com a vida da minha esposa, a vida da minha família, dos meus amigos. Então quer dizer que eu estou acabando com a sua criação também? Isso mesmo. Você está acabando com a minha criação. E eu não criei você para isso, eu criei você para cuidar dela. Cuidar dela. Mas, vamos lá. Eu disse no início, e você leu comigo no texto de Gênesis, que a maneira de a gente cuidar da natureza é olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus como um grande jardim. E o que a gente aprende com o jardim? É assim que eu quero aplicar ainda mais na sua vida esta mensagem. O que a gente aprende com o jardim? Primeiro, o jardim ele é comunitário. Já parou para pensar nisso? Olha só que interessante. Um bom jardim, assim, estou falando de um jardim 100% natural, ok? Não é aquele que você usa vasinhos para enfeitar, não, estético, não. Estou falando do jardim que é na terra mesmo, 100% na terra. As plantas estão na mesma terra. Todas as flores que você plantou, todas as árvores que você plantou nesse jardim, estão usando a mesma terra. Então está aí um princípio importante para a gente aprender com o jardim. O jardim é comunitário. Comunitário. Os nutrientes que existem nessa terra vão para todas as plantinhas. Aplica isso para a sociedade agora. As benfeitorias devem abençoar toda a sociedade. E não só uma parte dela. E não só a parte boêmia da cidade. Não. As benfeitorias devem abraçar a cidade. Aprendemos isso com o jardim. Outro exemplo. O jardim, ele é solidário. Por que eu escrevi isso? Porque o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma brisa está nutrindo, está abençoando esse jardim. Então, quando eu digo que o jardim é solidário, é que não tem uma plantinha no jardim que fala assim: o sol é só meu. O sol é de todos. A Bíblia diz que a chuva cai para justos e injustos. Imagine se Deus fosse assim, partidário.
pessoal está precisando de chuva, né? Deixa eu ver, o pessoal que ora mais aqui. Beleza, para esse pessoal, chuva. Aí o vizinho do lado que não ora tanto, Deus não deixa chover. Deus não faz isso. Quando a chuva cai, cai para quem merece e para quem não merece. E o merece e não merece é coisa nossa. Porque na verdade ninguém merece nada. É graça de Deus. Então, eu não vejo nenhuma plantinha assim, eu quero o sol para mim. Até o girassol, gente. Até o girassol, ele é solidário. Porque ao invés de pegar o sol só para ele, ele fica seguindo o sol. O sol. O jardim é solidário. Mas o jardim também, ele é coletivo. O que eu quero dizer com coletivo? Eu vou misturar a palavra coletivo com sacrificial. Preste bem atenção, porque agora vai dificultar um pouquinho. O que eu quero dizer com coletivo e sacrificial? Eu quero dizer o seguinte, que dentro do jardim, as plantas precisam ser podadas. Quando eu digo que o jardim é coletivo, é que se uma plantinha cresce demais e atrapalha a outra a crescer, ela tem que ser podada. E você sabia que a poda da planta é importante para ela? É importante para ela crescer, para ela produzir bons frutos. Você sabia que você pode interferir na qualidade do fruto se você podar errado ou se você não podar a plantinha? A poda faz parte do processo de cuidado. Então, e quando eu falo que é sacrificial, é porque a gente não gosta de podar. A gente não gosta de ser podado. Mas a gente precisa ser podado. Por quê? Porque eu não sou, digamos assim, um único sobrevivente ou único vivente desse planeta. Eu divido esse planeta com bilhões de pessoas. Se eu apareço demais, se eu cresço demais, eu estou sufocando outros. Então a gente precisa ser podado. A gente precisa de ser lapidado o tempo todo. A gente tem que aprender isso com a ecologia, com os jardins, porque é um processo natural. É um processo natural. Se as plantas dentro de um jardim não são podadas, uma mata a outra, parecendo ser humano. Você conhece ser humano? Ser humano é assim. Alguém te fecha no trânsito, e aí a pessoa que está errada saca uma arma para você. Ser humano é bicho esquisito. É dono do mundo. Quer o sol só para ele. Não aprendeu com a natureza. É claro que não aprendeu com a natureza. Fica maltratando a natureza. Fica tentando puxar a tomada da natureza o tempo todo. Se desconectar da natureza o tempo todo. Aí vira bicho louco. Porque até o bicho bacana não faz isso. É bicho doido. Que fica tentando atrair tudo para si. Ser humano faz isso. Agora a natureza sabe que ela precisa dividir espaços. A natureza sabe que um depende do outro para sobreviver. A natureza sabe. Por exemplo, estava eu em uma das minhas caminhadas matinais com a Elaine, a principal aqui, gente, vamos lá? José Cândido, isso, na José Cândido, pasmem, estava eu ali, passando por várias árvores e de repente eu vejo um tucano. Foi essa semana, falei, Deus, só por que eu vou falar de ecologia domingo? Não é possível. Eu vi um tucano, um bico lindo, com uma cor vibrante. Tucano. Você sabia que o tucano, ele se alimenta de frutas? E ele é um dos maiores plantadores de árvores que existe na natureza? Porque o tucano, ele come a fruta e depois joga a semente na terra de novo. Olha. Aí estou eu lá,
fazendo a minha caminhada, olhando para o tucano e lembrando de tudo isso que eu já tinha estudado para a nossa conversa de hoje. E eu falo assim: Senhor, me faça um grande plantador de vida. Que tudo que o Senhor me der, eu consiga trabalhar tão bem com aquilo que o Senhor me deu, que eu possa produzir muito mais para as pessoas. Porque pensa comigo, uma frutinha que o tucano come, e ele planta de novo, vira uma árvore que produz muitos frutos. Uma bênção que Deus te dá, se você cultivar essa bênção, trabalhar essa bênção, você pode produzir tantos frutos, que uma bênção é igual a milhares de frutos. Isso é extraordinário, irmãos. É a beleza da criação nos ensinando a viver como devemos viver. É o cuidado. É a poesia, é a simplicidade, é a contemplação. A gente vive numa cidade grande como Belo Horizonte, essa agitação para lá e para cá, carro, buzina, confusão e tal. Para. Vamos olhar para os lírios do campo, vamos prestar atenção no que Deus está fazendo. Para um pouquinho. Vamos aumentar a nossa responsabilidade ecológica, vamos cuidar melhor do nosso planeta. Do nosso planeta. Vamos cuidar melhor do Éden, que na verdade já tem nome, a gente que mudou. Vamos cuidar melhor do Éden. Nós precisamos desse planeta para viver. Quero terminar com uma indignação, com uma angústia. A angústia do consumismo. Hoje, um dos maiores inimigos da natureza é o consumismo humano. Um consumismo desenfreado. Desenfreado. A gente come fruta que não está na época da fruta. Porque tem um mercado que diz que tem que produzir aquela fruta o tempo todo, que é fruta básica, padrão, e todo mundo tem que ter essa fruta toda hora. A gente vê a diferença de qualidade do fruto na feira, no supermercado, porque não é a época do fruto, mas ela foi forçada a nascer naquela época. Indignação, esse consumismo que a gente se envolveu, que está no nosso DNA agora, infelizmente. A gente tem que se libertar disso de alguma maneira. Esse consumismo está acabando com a natureza. Acabando com a natureza. E agora, muitos falam assim: o tomate que você come está cheio de veneno, hein? Cheio de agrotóxico. Tem que procurar o orgânico. Aí você vai consultar o alimento orgânico. Uma fortuna. É tudo um esquema de consumismo e de dinheiro, de fortuna, para enriquecer poucos. Misericórdia, olha o mundo que a gente vive. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nos posicionar para cuidar melhor do nosso planeta e termos uma consciência ecológica. E por favor, eu sei que existem alguns ativistas, alguns amantes da natureza que se dedicam exclusivamente ao cuidado da natureza. Se é um chamado da pessoa, ok, eu não estou querendo mobilizar ninguém para isso aqui não. Eu estou dizendo do básico. Do básico. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa demanda. O Brasil ainda continua sendo chamado de o pulmão do mundo. Ainda. E eu estou usando a expressão de cientistas, ainda. Porque existe uma previsão que o Brasil não será mais o pulmão do mundo. Pela falta de cuidado que existe com a natureza brasileira. Mas nós podemos fazer a diferença nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Eu não sei como é que é a sua rotina de trabalho com a família, mas qual foi a última vez que você levou seus filhos no zoológico? Qual foi a última vez que você levou seu filho num parque e refletiu sobre a natureza? A gente é tão tecnológico hoje, a gente aprende sobre as plantas com foto no celular. Vamos pegar um pouco, vamos sentir um pouco. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
calma, serenidade da natureza. Está disponível para nós. Vamos resgatar essa essência. Vamos resgatar. Esse consumismo nosso faz com que a gente se acomode. E se acomodando, a gente não cuida. Porque é mais fácil receber a coisa pronta. A gente tem que pagar um preço por isso. E eu repito, eu não estou aqui fazendo nenhum movimento para sermos ativistas ecológicos. Eu só estou apelando para a nossa consciência cristã. Deus nos confiou essa natureza para a gente cuidar dela. Eu queria então orar por você, por todos nós, para que possamos fazer alguma diferença nesta realidade ecológica do Brasil. Alguma diferença. Eu fiz algumas pesquisas, porque eu fiquei tão incomodado com a questão do lixo na cidade de Belo Horizonte. Eu não sei se você sabe, eu vou deixar aqui a título de informação, essa mensagem está sendo gravada e eu espero que abençoe outras pessoas também, Eu não sei se você conhece a CLU, Superintendência de Limpeza Urbana, aqui de Belo Horizonte. Ela é responsável pela limpeza da cidade e todos os detalhes que envolvem a limpeza da cidade. Aí eu tenho aqui uma lista enorme do que essa CLU faz ou deveria fazer. Eu não analisei se ela faz ou não faz, ok? Mas tem um site que você pode pesquisar, tem uma parte que você pode se comunicar com a CLU lá, através de e-mail, telefone. Mas olha só que interessante, a CLU, ela cuida da parte de recolhimento de lixo, de resíduos domiciliar, lixo leve, lixo de empreiteira, olha só que interessante isso, de construção. O lixo de construção é diferente do lixo que você produz em casa. Tem que ir para lugares diferentes. Mas aí a CLU, em fevereiro de 2018, fez o seguinte levantamento. Em Belo Horizonte, os garis da CLU recolhem por dia cerca de 2.800 toneladas de resíduos, ou 400 caminhões repletos de lixo. É absurdo isso. Por dia. Olha só quanto lixo a gente produz. Você sabia que animal não produz esse lixo? Mas o bicho, o ser humano, produz. Porque o lixo que o animal produz, na verdade, é um lixo sustentável. Porque volta para a natureza e ajuda a natureza. O nosso lixo não. E segue. 500 toneladas de entulho e terra. 1.900 toneladas de resíduos domiciliares. As casas, 1.900 toneladas por dia. Por dia. Nós podemos rever isso aqui, irmãos. Nós devemos rever isso aqui. É um cuidado mínimo, que a gente pode diminuir esses números. E se você pesquisar para onde que vai esse lixo, aí você vai ficar mais assustado ainda. Enfim. Então eu queria orar para que essa consciência tomasse conta de nós e que a gente tomasse algumas providências dentro de casa. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço, Pai Santo, que nós não estamos acostumados com esse tipo de conversa. Não estamos acostumados com esse tipo de reflexão bíblica. E eu peço perdão por isso, Pai Santo, porque é tão visível na Tua palavra o cuidado que o Senhor tem com a natureza e o desejo que o Senhor tem que a gente cuide bem da natureza. Só que a gente deixou ao longo da história isso se perder. Transferimos para secretarias da nossa prefeitura e esquecemos que a responsabilidade também é nossa. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, que Teu Espírito forme em nós essa consciência ecológica, para que possamos tomar cuidados, alguns cuidados, e assim diminuir esses números que nós temos aqui, da nossa cidade, do nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus, nos molde, trabalhe em nós, para que a gente entenda de uma vez por todas, que a falta de cuidado que eu tenho, interfere diretamente na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. Nos ajude, Pai.
Espírito Santo de Deus, me ajude agora a fazer com que os irmãos de Nova Vida percebam que esse assunto é de altíssima relevância para o nosso tempo, altíssima relevância para a nossa cidade. Nos ajude, Pai, a cumprir com excelência esse chamado cultural, esse chamado social que o Senhor nos deu. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados agora, pecados que vêm sujar a nossa alma e sujar a Tua criação. Perdão, Pai, perdão. Mais uma vez clamamos, perdão. Não tínhamos noção, Pai Santo, que as nossas mazelas, que as nossas nojeiras pudessem atrapalhar tanto a Tua criação. Perdão, Senhor. Espírito Santo de Deus, limpa a nossa alma, para que a Tua criação não sofra tanto, como foi dito aqui hoje na Tua palavra. Nos ajude, Pai. Nos ajude a recuperar essa consciência ecológica, em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto o Ministério de Música se aproxima, o texto que mais me chamou a atenção, o texto sagrado que mais me chamou a atenção nesse tema, foi o texto de Jonas. Deus deixou de aniquilar uma cidade, de destruir uma cidade, porque Deus contabilizou os animais da cidade. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Espero que a gente consiga fazer alguma diferença na nossa cidade. Amém.